Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, hoje, lição para jovens. E nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2018, a lição de número 1, o Evangelho de Mateus. Lembrando a você que as nossas pesquisas, que as nossas informações que nós buscamos, que nós estudamos, que nós oramos e buscamos de Deus para trazer para você, é conforme a leitura diária da sua revista que está na escola, da sua revista de Escola Bíblica Dominical. Nessa semana, a lição de número 1, o Evangelho de Mateus. E nós vamos meditar sobre o Evangelho de Mateus dentro da leitura diária de lição para jovens. Quero pedir para você, visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem introdutória do assunto, e se você quiser baixar gratuitamente os slides da leitura diária desta lição, você pode fazer isso gratuitamente no nosso site. Também não deixe de subscrever no nosso canal. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério e a sua família. O Evangelho de Mateus. A segunda-feira nós temos Jesus é da descendência davídica. Mateus capítulo 1, versículo de número 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus, filho de Davi. 17 versículos do Novo Testamento descreve como o filho de Davi, descreve Jesus como filho de Davi. Jesus poderia ser o filho de Davi? Davi viveu cerca de 1000 anos antes de Jesus. Cristo foi o cumprimento da profecia da descendência de Davi. Jesus era o Messias prometido, ele era da descendência de Davi. Então Mateus capítulo 1 prova a genealogia de que Jesus na sua humanidade foi um descendente direto de Davi, para por intermédio de José, o pai legal de Jesus. A genealogia em Lucas capítulo 3 é a linguagem de Jesus através de é a linhagem de Jesus através de sua mãe. Jesus é o descendente de Davi, isso por adoção através de José e pelo sangue por meio de Maria. Primeiramente, porém, quando referia-se a Cristo como filho de Davi, a intenção era se referir ao seu título messiânico encontrado nas profecias do Antigo Testamento, quando se falava a seu respeito. Jesus ainda confundiu os escribas, Jesus o Filho de Deus. Então Jesus, ele confundiu os escribas e os fariseus ao pedir-lhes que explicasse o significado desse título. Está em Marcos 12, 35 a 37. Como o Messias podia ser o filho de Davi, quando o próprio Davi se referia a ele como meu Senhor? Naturalmente, os professores da lei não podiam responder a esta questão. Jesus expôs, então, a incapacidade desses líderes judeus como professores, e também a sua ignorância por não saber explicar este assunto. Quanto ao Antigo Testamento,
ensinava sobre a verdadeira natureza do Messias. Então, os líderes judeus não souberam responder se eles eram estudantes do Antigo Testamento, se eles eram escribas, se eles explicavam a lei. Como eles não poderiam explicar a verdadeira natureza do Messias que estava exposta, que estava escrita no Antigo Testamento? Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, é o único meio de salvação para o mundo. Atos capítulo 4 e o versículo de número 12. Terça-feira nós temos a genealogia de Jesus, que começa por Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Capítulo 1 e o versículo de número 2 do livro de Mateus. Duas genealogias. Quais as diferenças entre essas duas genealogias? Encontramos a genealogia de Jesus em dois lugares na Bíblia. Mateus capítulo 1 e também Lucas capítulo 3, versículos 23 ao versículo 38. Mateus segue a genealogia de Jesus até Abraão. Lucas segue a genealogia de Jesus até Adão. No entanto, há motivo para acreditar que Mateus e Lucas estejam seguindo genealogias completamente diferentes. Por exemplo, Mateus ele vai dizer que o pai de José era Jacó, Mateus 1,16, enquanto Lucas diz que o pai de José era Eli, Lucas 3,23. Mateus segue a linha de genealogia através de Salomão, filho de Davi, isso em Mateus 1,6. Enquanto que Lucas segue a linha através de Natã, filho de Davi, Lucas 3,31. Na verdade, entre Davi e Jesus, os únicos nomes que as genealogias têm em comum são os nomes que aparecem de Salatiel e Zorobabel. Mateus 1,12, Lucas 3,27. Agora, como nós podemos explicar essas diferenças? Jesus é da descendência de Davi ou da descendência de Abraão? Levando em consideração os conceitos contraditórios, a maioria dos estudiosos bíblicos acredita que Lucas estuda, ou seja, que Lucas esteja registrando a genealogia de Maria e Mateus esteja registrando a genealogia de José. Mateus está seguindo a linhagem de José através de Salomão, filho de Davi. Lucas está seguindo a linhagem de Maria, parente sanguíneo de Jesus, através de Natã, filho de Davi. Não existia uma palavra grega para genro. José teria sido considerado um filho de Eli por ter se casado com Maria, filha de Eli. Por ambas as linhagens, Jesus é o descendente de Davi e, portanto, qualificado para ser o Messias, devido à sua descendência que vinha de Davi. Registrar a genealogia através do lado materno era incomum, assim como o nascimento de Jesus através de uma virgem. A explicação de Lucas é que Jesus era filho de José. A descendência davídica de Jesus é herdada por meio de seu pai terreno. Continuando, nós estamos aqui continuando a explicar agora já em Mateus capítulo 1 e 6. A descendência davídica de Jesus é herdada por meio de seu pai terreno.
E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. As genealogias de Maria e José. Em Lucas temos a genealogia de Maria em contraste com a de Mateus, em que se apresenta a genealogia de José. Se nós olharmos ali para os comentários sobre Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17. A genealogia de Mateus remonta a Davi e a Abraão, revelando o direito legal de Cristo ao trono de Davi e vinculando-o à aliança que era abraâmica. Ao dar a linhagem de Maria, Lucas apresenta a genealogia de sangue de Jesus, que humanamente nasceu da descendência de Davi, conforme Romanos 1:3. Em Mateus 1:16, José é chamado filho de Jacó, e em Lucas, Jesus é chamado filho de Eli. Ou seja, José é chamado filho de Eli. Lucas 3:23. Agora, com o que Lucas quer dizer? Ele queria dizer genro de Eli. Como essa palavra genro não existia nesta época, então disse lá pai, que como José era de descendência davídica. Agora, a ascendência real afirma-se primeiramente que o rei é filho de Davi, da linhagem régia, legítimo herdeiro do trono de Davi, versículo 1. Depois, filho de Abraão, a semente por quem toda a terra será abençoada. A ordem é importante porque para os judeus o Senhor deveria se apresentar primeiramente como o rei e depois como Salvador. Isso para os judeus, primeiro como rei e depois como Salvador. A genealogia 1:17 é seletiva, tendo 3 divisões de 14 gerações cada, em que se designa explicitamente somente Davi como rei. A genealogia de Mateus revela o direito legal de Jesus ao trono davídico, pela linhagem de Salomão e José, sendo este suposto pai de Jesus, conforme Mateus, conforme Lucas 3:23 e 4:22. Jesus, então, é descendente de Davi através de José. Se Jesus fosse filho de Maria, e ele não fosse, se Jesus fosse filho de Maria, e ele não fosse, e ela não fosse legalmente esposa de José, filho de Salomão, a afirmação da sua realeza teria sido rejeitada imediatamente. A genealogia de Lucas apresenta Jesus como filho do homem, descendente de Davi por Maria, mas pela casa de Natã e não Salomão. Como filho virginal de Maria, ele, porém, não tinha o direito legal, ao trono. Era mister, então, descender de José. Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Então, Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Não cuideis que vim destruir a lei, disse Jesus em Mateus 5 e o versículo 17. Ou também os profetas, não vim anular, mas vim cumprir a lei e os profetas. Em Israel havia, entre outros 2 principais grupos religiosos de grande proeminência entre o povo, e cujas doutrinas eram reputadas como da mais alta piedade. Lá tinha também os escribas e também tinha os fariseus. Os escribas eram os encarregados de copiar
e preservar as escrituras sagradas, a lei e os profetas do Antigo Testamento, e também fazer comentários sobre esses assuntos, de modo que o povo pudesse conhecer as leis e saber de informações mais detalhadas do que estava escrito da lei. Os fariseus, a palavra quer dizer separados, eram pessoas de grande rigor em sua vida religiosa, que em grande parte determinavam o pensamento do povo de modo geral. Então os fariseus eram aquelas pessoas que procuravam de uma forma bem radical cumprir tudo aquilo que estava prescrito na lei, então, e tentavam passar as suas doutrinas, os seus ensinos, a prática da lei para o pensamento do povo, para que o povo também vivessem assim. Só que, conforme disse Jesus, nem eles mesmos conseguiam cumprir, mas cobravam do povo que cumprissem a lei. Os grupos que queriam cumprir a lei. Esses dois grupos, os fariseus e os saduceus, eram pessoas conscientemente erradas, mas herdeiros de uma rica tradição que remontava aos dias de Esdras, e considerando que Esdras também foi o primeiro escriba. Esdras havia proposto no seu coração que haveria de estudar, que haveria de obedecer e ensinar a lei do Senhor em Israel, e por isso grandemente abençoado por Deus. Os escribas e os fariseus desejavam seguir os mesmos passos de Esdras, obedecendo e cumprindo a lei, assim conforme Esdras fez o propósito no seu coração. E por isso, então, o seu desejo de obedecer à lei do Senhor, criaram em volta dos mandamentos de Deus, eles criaram uma espécie de cerca, apresentando acréscimos que se as pessoas obedecessem àqueles acréscimos, garantiriam a obediência da lei. Esses acréscimos e essas explicações autorizadas nos evangelhos são algumas vezes chamadas, nós chamamos de a tradição dos anciãos. Jesus cumpriu a lei. Jesus não anulou a lei. Havia, no total, 613 mandamentos, sendo 248 mandamentos positivos e 365 outros mandamentos negativos. Se você os guardasse, então você seria uma pessoa perfeita. Entre esses mandamentos, os mais familiares a nós são aqueles mencionados nos evangelhos por causa dos conflitos que havia entre Jesus, os escribas e os fariseus. Porque para os fariseus, guardar as tradições deles era a mesma coisa que guardar a lei e os profetas. Então, para os fariseus, aqueles que guardassem as tradições que eles haviam criado em volta da lei, todos aqueles que cumprissem suas tradições que eles haviam criado, eles estavam então cumprindo a lei e os profetas. Cumprindo então a lei e os profetas, eram pessoas perfeitas. Mas não para Jesus. Por exemplo, ele curava enfermos em dia de sábado. Andava mais que 1 quilômetro, coisas que para os fariseus eram proibidas. Não poderia nem curar no sábado
e nem andar mais do que 1 quilômetro, Jesus não se preocupava com as cerimônias de purificação que eles faziam ao voltarem da rua. Então, na visão dos escribas e fariseus, Jesus era um transgressor da lei, porque todas as vezes que eles voltassem do mercado, que eles saíssem e voltassem, devia lavar bem as suas mãos, devia purificar as suas mãos. Não poderia também comer sem a purificação dos pratos, nem tomar água sem a purificação dos copos. E isso tudo foi coisas que eles criaram. Mas Jesus não estava nem aí com esse tipo de tradição criada pelos fariseus. Jesus não se preocupava com essas cerimônias de purificação que eles faziam. Na visão dos escribas e fariseus, então, Jesus era um transgressor da lei, porque eles não cumpriam com as tradições que eles haviam criado. No entanto, Jesus não era um homem perfeito, para eles não. E não somente isso, mas em seus ensinamentos, Jesus convidava todo tipo de pecadores, coisa que também eles não faziam, mas Jesus convidava todo tipo de pecadores a virem a ele e ouvirem o evangelho da graça de Deus, que oferecia o evangelho da graça de Deus, que oferecia perdão, salvação para todos os homens e não somente para os de determinadas seitas, assim como eles queriam, como eles pregavam que deveriam ser feitos. Jesus então cumpriu a lei. Como podemos ver ao estudar as bem-aventuranças, viver de acordo com os ensinamentos de Jesus é uma coisa perigosa. O Senhor Jesus, o único ser humano que obedeceu à lei com perfeição, foi muitas vezes mal entendido como alguém que não valorizava o que não e que também não obedecia à palavra de Deus. Então, como Jesus cumpriu apenas a lei e não as tradições criadas pelos fariseus, Jesus então, ele era tido como uma pessoa desobediente à palavra de Deus. Jesus não era perfeito, ele era mal entendido por isso. Assim, nesta altura de seus ensinamentos, Jesus se dedica a explicar aos seus discípulos qual deveria ser a atitude deles, em relação à lei do Senhor dada ao Antigo Testamento. Então Jesus explica para os discípulos que atitude eles deveriam tomar em relação à lei do Senhor que foi dada ao Antigo Testamento. E assim os discípulos foram aprendendo com Jesus e sabendo como eles deveriam também fazer quando Jesus se fosse. Então, há pelo menos 2 pontos que nós podemos perceber nos ensinamentos de Jesus sobre a lei. Primeiro, Jesus não veio anular a lei, Jesus veio cumprir a lei. Cumprir significa manifestá-la em toda a sua plenitude. Jesus veio cumprir a lei, por quê? Porque sempre ele a obedeceu. Jesus também cumpriu a lei porque, mesmo sendo sem pecado, ele morreu de acordo com a lei, como se fosse um pecador, pendurado no madeiro para levar sobre si o castigo pelos nossos pecados. Então, Jesus cumpriu toda a lei, até pendurado no madeiro ele foi, porque assim era feito para todos aqueles como se fosse amaldiçoado, porque era amaldiçoado aquele que não cumprisse a lei, e uma das piores maldição
expressão de maldição que os homens poderiam ver naquele que não cumprisse a lei era ser pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro para levar sobre ele os nossos pecados, ou os pecados dos pecadores. Desta maneira ele satisfez a justiça da lei. E o que a justiça da lei dizia? A justiça da lei dizia que o salário do pecado é a morte. Então, é a morte. Jesus trouxe a lei à sua plenitude, de uma forma completa, porque ele veio nos ensinar e compreender o significado da lei. Ele nos mostra que a lei do Senhor é muito mais profunda do que os escribas e fariseus supunham. Também a lei nos mostra a vontade de Deus como algo a ser obedecido antes de tudo em nosso coração. A lei nos ensina a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós o agradamos. A vontade de Deus é que nós possamos fazer a sua vontade e fazer de uma forma voluntária. Fazer de uma forma de que a lei, de que a palavra de Deus, de que a vontade de Deus esteja guardada no nosso coração. Mas também nos mostra que somos pecadores. A lei nos mostra que nós somos pecadores desde o coração. E que o único caminho para sermos aceitáveis a Deus, qual é? É o perdão gracioso de Jesus, que é a condição de nós sermos aceitáveis por Deus. Como que nós somos aceitos por Deus? Quando os nossos pecados são perdoados por Ele. E outra coisa, nós precisamos sentir na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, que nós somos perdoados por Deus. Então, acompanhado ainda de uma transformação espiritual, quando nós temos os nossos pecados perdoados e aceitamos a Jesus Cristo de todo o nosso coração, de uma forma voluntária, nós recebemos uma transformação espiritual. Nós mudamos, nós começamos a ver as coisas diferentes do que nós víamos antes, porque nós estamos agora em um processo de santificação, em um processo de uma vida santificando a nossa vida para Deus, santificando o nosso viver para Deus, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos gestos, o nosso andar. Estamos nós santificando tudo isso para Deus. É um processo. E nesse processo de santificação, a nossa vida espiritual, ela vai sendo renovada, transformada, mudada, porque nós começamos a ver de uma outra forma. Então, isto é arrependimento, isto é conversão. Ao arrependimento e a conversão transforma de modo a nós obedecermos ao Senhor assim como nós devemos obedecer. Vamos cumprir a lei do Senhor praticando as virtudes do fruto do Espírito Santo. Então, quando você pratica, coloca em prática, toma atitudes, expressa as virtudes do Espírito Santo, que nós chamamos de frutos do Espírito Santo, ou seja, o fruto do Espírito Santo são as virtudes espirituais. Então, se você continuar a ler o texto de Mateus 5, você vai ver que várias vezes Jesus
usa esta frase: ouvistes o que foi dito aos antigos, e em seguida acrescenta: eu, porém, vos digo. Então, vocês ouviram o que diziam os antigos? Eu, porém, vos digo. Mas Jesus, em cada uma delas, ele ressalta aqui um aspecto diferente e complementar de nossa vida interior. Então ele coloca como nós vivíamos e como nós devemos viver. Vocês viviam assim, vocês eram assim, vocês falavam assim, vocês praticavam assim, mas agora vocês precisam fazer assim. Humildade, amizade, perdão, pureza, sinceridade, mansidão, amor incondicional são aplicações das bem-aventuranças que Jesus falou no Sermão da Montanha, no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus. Na sexta-feira nós temos a nossa leitura diária em Mateus capítulo 16 e o versículo de número 18. Mateus é o único evangelista que menciona a igreja. E aqui no versículo 18 do capítulo 16 do seu evangelho: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, só Mateus mencionou a igreja no seu evangelho. No Novo Testamento encontramos a resposta da pergunta, também o original grego nestheatan, onde aparece o termo igreja como eclésia, significando assembleia ou congregação. A passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, falando sobre ele, esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Isso na Bíblia de Jerusalém. Uma segunda passagem também no Evangelho de Mateus, capítulo 18, e o versículo de número 17, igreja, eclésia, também assembleia dos irmãos. Caso não lhes der ouvido, Jesus disse, Mateus 18 e 17, caso não lhes der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja der ouvido, trata-o como gentio ou como um publicano. Agora, quem foi Mateus? Mateus foi um dos 12 apóstolos de Cristo. É o autor do primeiro dos 3 evangelhos sinóticos. Os outros 2 são de Marcos e de Lucas. Mateus apresenta Jesus com o título de Emanuel, que significa Deus conosco ou Deus está conosco. Mateus também também chamado de Levi, ele é filho de Alfeu, conforme os evangelhos de Marcos e Lucas. Antes de ser chamado para seguir Jesus, Mateus, ele era um coletor de impostos do povo hebreu, durante a dominação romana, por ordem de Herodes Antipa. Ele era aquele homem que cobrava, que colhia os impostos das mãos dos hebreus e então entregava ao governo de Roma. Ele estava alocado em Cafarnaum, uma cidade marítima no Mar da Galileia, isso na Palestina. Jesus na casa de Mateus, importante, seu primeiro contato com Jesus se deu enquanto ele estava trabalhando. Saindo daí,
Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos, e então Jesus disse para Mateus: siga-me. Então Mateus se levantou e seguiu a Jesus. Isso está registrado em Mateus capítulo 9, versículo também 9. Depois Mateus preparou em sua casa um grande banquete para Jesus. Agora, neste banquete estava ali reunido uma numerosa multidão de publicanos, ou seja, de cobradores. Publicanos eram os cobradores de impostos, e outras pessoas que estavam também sentadas à mesa, ou sentada à mesa juntamente com eles. Primeiro evangelho de Mateus, primeiro evangelho de Jesus, né? Os evangelhos são de Jesus, segundo escreveu Mateus. Apóstolo e evangelista, segundo a tradição, Mateus pregou pela Judéia, Etiópia e também na Pérsia. Fora do evangelho, segundo Eusébio de Cesareia, em sua história da igreja, a única referência a respeito é uma citação do bispo Papias de Hierápolis no século II. Da sua atividade após o Pentecostes se conhece somente as páginas do seu evangelho, primitivamente redigido em aramaico. Denominado de primeiro evangelho, logo no início, Mateus apresenta Jesus como o mestre que veio fazer justiça. Outra coisa, o evangelho de Mateus foi escrito para o povo judeu. Mateus relata a morte e a ressurreição de Jesus. Seu evangelho é organizado em 5 livrinhos, cada um contendo uma parte narrativa seguida de um discurso que reúne e também explica o que está contido naquelas narrativas. A morte de Mateus. Mateus morreu na Etiópia, apedrejado, queimado e também decapitado. Por quê? Suas relíquias teriam sido transportadas para Paestum, na Grécia. Depois, essas relíquias foram levadas para a cidade italiana de Salerno. São Mateus, morreu por ordem do rei Itaco, sobrinho do rei Egipo, no altar da igreja, enquanto ele celebrava, enquanto ele ensinava a palavra de Deus, ali mesmo ele foi morto. Por quê? Isto aconteceu porque Mateus não intercedeu em favor do pedido de casamento feito pelo monarca. O pedido do casamento foi recusado pela jovem Efigênia, que havia decidido consagrar a sua vida para Jesus e não queria mais se casar, queria dedicar-se a sua vida apenas para o Senhor Jesus. E Mateus concordou com Efigênia, apoiou Efigênia, e por isso então ele foi morto. Ele foi aqui, veja aqui, inconformado com a atitude do santo homem, Itaco mandou que seus soldados então o executassem, e Mateus então foi apedrejado, queimado e decapitado. Na nossa leitura de sábado, Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20, a igreja é chamada para cumprir as ordenanças de Jesus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja cumpre as ordenanças, mas Jesus é a salvação. Uma ordenança é simplesmente uma prática ou uma cerimônia prescrita. Os protestantes e evangélicos têm ordenanças como reconstituições simbólicas da mensagem do Evangelho, que ensina que Cristo viveu, Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus e um dia ele vai voltar. Ao invés de serem requisitos para a salvação, as ordenanças são auxílios visuais para nos ajudar a melhor compreender e apreciar o que Jesus Cristo realizou por nós na sua obra redentora. As ordenanças são determinadas por 3 fatores. Foram instituídas por Cristo, foram ensinadas pelos apóstolos e foram praticadas pela igreja primitiva. Já que o batismo e a comunhão são os únicos rituais que satisfazem esses critérios, então só pode haver 2 ordenanças. Nenhuma das ordenanças é necessária para a salvação e nem é também um veículo para a graça. Então, essas ordenanças, como o batismo e a Santa Ceia, elas são necessárias para a salvação, mas não é um veículo para a salvação. Ninguém é salvo porque toma ceia, e também ninguém é salvo porque é batizado. Não, a pessoa não é salvo, mas isso é necessário que se batize e também é necessário que participe da ceia, mas isso também nem o batismo e nem a ceia salva as pessoas. Quem salva é Cristo Jesus. A pessoa deve fazer uma confissão que Jesus está na sua vida, mudar a sua vida, transformar a sua vida e viver de acordo com a palavra de Deus, e não rejeitar o batismo e também não deixar de participar da Santa Ceia do Senhor, que isso são ordenanças de Jesus. Que Deus possa ricamente abençoar a sua vida em nome de Jesus. Que Deus possa te dar vitórias neste ano de 2018. Nós estamos apenas iniciando com uma introdução do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Que você, jovem, possa, neste ano de 2018, conquistar aquilo que você não conseguiu conquistar em 2017. Que seus sonhos sejam realizados, e sabe como eles serão melhores realizados? Quando você deixar Jesus à sua frente. Quando você colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, em todas as suas ações, em todos os seus estudos, na sua profissão que você está iniciando este ano, coloque Jesus em primeiro lugar. E todo o sucesso que vier, vai vir para a glória de Deus e não para a sua glória. Todo o sucesso que você tiver, todo sonho realizado que houver na sua vida, todas as vitórias conquistadas na sua vida, toda a graça recebida de Deus, todo o passo que você der, a cada passo que você der na vida secular ou na vida ministerial,
ou na vida espiritual você galgar bênçãos do Senhor, que isso tudo seja para a glória, não para a sua glória. Sendo assim, toda bênção virá sobre você, toda graça virá sobre você, porque você está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Que Deus os abençoe e que o seu ano de 2018 seja ricamente abençoado. Não deixe de dar aí o seu like e também visitar o nosso site. Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical, Lição para Jovens.